Vem cá, me diz uma coisa. Você já sentiu que você acaba vivendo as mesmas situações num ciclo repetitivo? Talvez você muda de relacionamento, mas os problemas que você tem que lidar, as situações diárias que você acaba vivendo são as mesmas. Talvez você muda de lugar, mas as pessoas que você atrai continuam falando na mesma coisa, vivendo as mesmas situações. E você acaba pensando, meu Deus, mas eu mudo de lugar, eu mudo de relacionamento e as coisas não mudam na minha vida. E isso tem um fundamento, né? Existe um processo de atração que tá acontecendo na tua vida e você tá inconscientemente atraindo essas coisas pra você. E hoje eu vim aqui pra falar justamente sobre esse assunto e como você consegue transformar isso a partir da mudança de mindset, a partir do seu campo mental. E pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bárbara Mello, eu sou engenheira química de formação, mas hoje eu atuo como mentora de impulsão, unindo aí todos os conhecimentos de física, quântica, ciência, espiritualidade. E hoje eu viajo pelo mundo para aprender um pouco mais sobre isso, né? Me mergulhar aí nesse universo para me ajudar nessa guiança. E hoje eu vim aqui justamente para falar sobre esse processo de atração que acontece na tua vida. E às vezes você para pra pensar, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Como que eu mudo tal situações? E o principal ponto aqui é a gente entender que a gente atrai aquilo que a gente é. E o que a gente é? A gente é pensamentos, a gente é crenças, a gente é aquilo que a gente nutre no nosso campo mental. Lembrando que nós somos 3 campos, né? Mental, emocional e físico. E eles se desdobram um no outro, né? Tudo que a gente vê no físico começa no campo mental. Tudo que a gente sente começa antes num pensamento. E quando a gente começa a trabalhar esse campo mental, esse campo sutil e mudar as crenças que estão instaladas nele, tudo começa a se transformar, a vida começa a ser diferente. Porque você tá mudando crenças, você tá meio que trocando o programa do computador. Sabe quando você faz o backup no computador e instala novos programas, a gente consegue fazer isso no nosso mental também. E como que esses programas são definidos, né? A gente aprendeu de certa maneira, a gente cresceu num certo ambiente que nos condicionou a pensar de certa forma. E esse pensar de certa forma determina como a gente enxerga a nossa realidade. Por exemplo, no Brasil, a gente, né, nós brasileiros, a gente come com garfo e faca. Aí, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu percebi que os americanos, eles não usavam a garfo e faca. Eles usam, tipo, para comer no dia a dia ali, eles usam só o garfo. Eu tinha que, às vezes, usar o meu dedo ali para empurrar quando eu ia comer na casa de um americano. E aí eu me mudei aqui vim pra Ásia, cheguei na Coreia e eles comiam só de palitinho. Arroz e feijão. Feijão não, né? Arroz e macarrão. Comendo com palitinho. Eu nunca nem pensei nessa possibilidade. Pra mim era só sushi até então. E eu comecei a comer com palitinho. Então se tornou a minha realidade. Aqui na Tailândia, eles comem com garfo e colher. Eles não usam faca. E eu falei, caraca, tem várias formas de comer, né? De se alimentar e não existe uma só. Percebe que porque você nasceu no Brasil, porque eu e você nascemos no Brasil, a gente acha que a forma correta de se alimentar seria garfo e faca. Mas conforme você expande a consciência, conforme você expande a percepção, né? Conforme você muda de lugar e pisa fora da tua bolha, você consegue ver que existem outras formas de se alimentar também. E hoje, pra mim, fica muito claro que talvez tenham pessoas que só comam com colher, ou outros com a mão, né? No passado. Então, não existe uma maneira certa ou errada. Existe aquela que funciona pra você. Aqui funciona muito bem comer dessa forma e pra gente funciona muito bem comer da forma que os brasileiros comem. Mas não existe aquilo que não existe só uma maneira. E assim, na nossa maneira de pensar também, a gente pode começar a selecionar esses programas, a selecionar essas formas como a gente enxerga o mundo, a selecionar essa maneira como a gente enxerga o mundo de uma maneira que nos impulsione, de uma maneira que nos leve pra frente e numa maneira que não nos faça ficar parado. Porque tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos coloca barreira mental, tipo vergonha, porque você quer fazer um vídeo, mas você tem vergonha do que vão pensar, ou que você acha que não pode fazer. Mas se você começar a trabalhar nos seus pensamentos, que você sim é capaz, que você pode fazer, ou que você pode pensar nas maneiras que vão te tornar mais confiante para que você possa gravar um vídeo, você vai começando a mudar esse pensamento e aí você vai se tornando capaz. Você vai se tornando uma pessoa capaz de gravar um vídeo porque você está trabalhando nos seus níveis inferiores, né? Nos seus níveis mais sutis, não inferiores, nos seus níveis internos, né? Aquele que a gente não vê. Então, fazer esse trabalho de reconstrução mental, né? Reconstrução do campo sutil, transforma todo o nosso environment, a nossa maneira de viver. Um outro exemplo muito claro é porque quando eu andava
com a galera do rolê, que só bebia, né, a gente usava um monte de substâncias externas aí, e eu vivi nesse mundo muito tempo mesmo, e eu acreditava que todo mundo na vida só bebia. E eu conversava com mais pessoas, eu conhecia pessoas nas festas, nos rolês que eu ia, e todo mundo só bebia. Então, pra mim, a vida era só isso, todo mundo ia pra festa no final de semana, não existia outra maneira de se viver. Quando eu parei de beber, né, que eu transformei a minha realidade, que eu comecei a viver outras coisas e eu não bebia mais, hoje eu não bebo mais, aí faz 1 ano e meio que eu não bebo mais nada, não uso mais nada. Eu nunca mais conheci uma pessoa que bebe. Eu nunca mais conheci pessoas que chegaram até mim, né, que eu me conecto, que a gente é amigo, que sai junto, que bebe, que usa determinadas coisas, ou que é viciado em alguma coisa, que vai pro rolê. Não, agora que eu tô num momento de vida de expansão, de criação, de, né, viajar pelo mundo, de ler e tal, todas as pessoas que chegam até mim, a gente acaba conversando sobre livros, sobre os projetos de vida, sobre financeiro, sobre crescer, sobre expandir. Eu nunca mais conheci uma pessoa que fuma, por exemplo, né, que tá do meu lado pra fumar, porque isso saiu do meu campo mental. Hoje eu sei que existe uma outra maneira de se viver, que existe pessoas que estão crescendo na vida e essas pessoas não são as mesmas que estão no ambiente lá de rolê todo final de semana. Existe uma diferença sutil e também muito grande que... Ai, vou esperar o carro passar. Existe uma maneira sutil e também muito grande, da mesma maneira que a sutil é grande, porque é só uma outra bolha, né? É só um outro universo que você só precisa estourar aquela, sair caminhando e chegar na outra, sabe? É só uma decisão. Tudo na tua vida começa pela tua decisão, começa pela tua vontade de fazer acontecer. E se hoje você tá atraindo situações pra tua vida que te remetem a um ciclo repetitivo, que tá sendo os mesmos relacionamentos, as mesmas amizades, as mesmas conversas, os mesmos rolês, as mesmas coisas pra se divertir, é porque no teu campo mental existe uma crença que é só essa maneira que você tem pra viver, que é só esse tipo de relacionamentos que você vai atrair, que só existe pessoas que bebem no mundo, que só existem homens que traem, que só existem pessoas que não são boas pra gente, né, que a gente, sei lá, tem que levar muito na cara pra encontrar uma pessoa boa, que a amizade não é leal. Existem todas essas crenças, todos esses pensamentos que nos limitam de se entregar pro novo, né? De se entregar pro flow da vida. Porque eu te garanto que existe sim muita gente boa no mundo, que relacionamento sim, tem muito relacionamento lindo que você vê de fora, assim, que você vê que as pessoas são felizes, que elas se completam. Você vê que tem gente que tá crescendo, que tá evoluindo, que tá todo dia lendo, se exercitando e vivendo num outro mundo que o mundo do rolê não me trazia. Então é só pra você perceber no teu próprio campo mental, assim, quais são os pensamentos que você nutre dentro de você, nesse exato momento, que faz você viver a realidade que você vive. Talvez você tá limitado ainda pensando que você precisa ser CLT, né, trabalhar só das 8 às 5 pra conseguir um bom salário, que você vai ter que fazer isso pro resto da vida, pra conseguir enriquecer, quando, na verdade, o enriquecimento não vem de trabalhar pros outros, né, o enriquecimento vem da nossa própria criação, vem da gente achar outras maneiras de fazer, coisas que as pessoas estão fazendo, vem da parte criativa, vem de você fazer, vem de você trabalhar. Isso é uma crença que eu tinha também, que eu tinha que conseguir um emprego pra poder ser bem sucedida, e não é conseguindo um emprego, é sendo você mesmo, é colocando as tuas habilidades, colocando as tuas... colocando a tua parte boa pra fora, colocando as tuas qualidades, as coisas que você tem pra expressar pro mundo pra fora. E tem muita crença, muita crença que limita, baseado naquele ambiente que a gente viveu, cresceu, aprendeu. E muito aí, até a própria televisão, até o próprio publicitário, né? As próprias publicidades fazem a gente ficar pra trás, né? Colocando aí no nosso campo mental muita guerra, muita disputa, muita coisa ruim. Que passa no jornal, no Instagram, tudo isso alimenta o nosso campo mental de uma forma que nos faz ter medo do mundo, que nos faz ter medo de tentar, que nos faz ter medo de arriscar, porque a situação econômica tá ruim, porque o político mudou, e isso vai travando a nossa capacidade de criação, de expressão. Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você lê, com aquilo que você escuta, com aquilo que você... com quem você sai. Isso tá totalmente relacionado com aquilo que você tá alimentando dentro da sua mente, e você pode começar a mudar aquilo que você tá
alimentando, aquilo que você tá colocando dentro do seu ser. E isso vai mudar a tua maneira de pensar, vai mudar a tua maneira de se relacionar, vai mudar a tua maneira de ver o mundo, e você vai começar a enxergar 1 milhão de possibilidades, a enxergar 1 milhão de coisas que vão te impulsionar, que vão te colocar pra frente. E se você quer desconstruir essas crenças, se você quer entender sobre como funciona esse processo mental, né, de como a gente pode desconstruir, de como a gente pode começar a abrir para crenças que te impulsionem, para crenças que te levem, para coisa que te faça realizar planos, né, para te faça realizar sonhos. Eu trabalho com isso, eu trabalho com reprogramação mental, com os campos mentais, emocionais e físicos, onde a gente coloca um plano para agir, né, onde a gente faz um plano da nossa vida. E isso é muito importante porque muita gente anda sem plano nenhum e a gente precisa de um plano, a gente precisa de um lugar para chegar, senão o nosso GPS fica perdido, a gente precisa ter um ponto para chegar. E se você quer ter esse ponto para chegar com mais clareza, com mais amor, com mais entendimento, estou aqui para isso. Vou deixar todos os meus links aqui embaixo. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre isso também, eu estou à disposição para te explicar como é que funciona esse processo. A primeira sessão é gratuita e você pode vir aqui e começar esse processo de criação de realidade e mudar esses ciclos que estão acontecendo na tua vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa um joinha também, um comentário aqui embaixo se isso ressoou pra você. Um beijão e até a próxima!